Meu nome é Leandro Colli, eu sou docente da Oncologia Clínica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Vou apresentar para vocês nossa aula sobre Medicina de Precisão em Oncologia. Eu sou chefe da divisão de Oncologia Clínica. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. E nós vamos conversar começando sobre esse estudo, esse paper, esse News and Views do Francis Collins, o diretor-geral do Human Genome Project, que em 1999 disse que em 15, 20 anos, ou seja, nós já passamos essa barreira, nós teríamos uma medicina completamente transformada pela parte genômica. A visão dele é que nós teríamos o comportamento da genética modificado pela clonagem de genes, impactando o diagnóstico e assim farmacogenômica, teríamos terapia gênica e teríamos uma nova forma de tratamento, as drogas-alvos, tudo acelerado pelo projeto Genoma. Nós chegamos a esse processo, provavelmente ainda não completamente o que o Francis falava em 99, mas estamos em muito caminhando nessa rua, nesse caminho que o Francis preveu em 1999. A começar, então, eu vou usar o exemplo de oncologia, focando em 3 grandes áreas. 2 falando junto de terapêutica e diagnóstica, e uma falando sobre prevenção, sobre o risco de desenvolvimento. Então, em terapêutica, a gente já tem várias drogas em oncologia aprovadas para isso, EGFR, PI3K, FGFR, fusões de TRK, de NTRK, mas não só apenas na decisão terapêutica, também nos diagnósticos em hematologia, através das subclassificações de leucemia, tem uma parte bastante importante na medicina de precisão em oncologia. E depois nós vamos falar como que a gente tem levado a medicina de prevenção para prevenção. Tá? Então, começando com essa primeira parte, o que é medicina de precisão? É uma medicina que utiliza todas as informações de genes, proteínas e ambiente do paciente para prevenção, diagnóstico ou tratamento de doenças. Essa é a definição do NIH, National Institute of Health, nos Estados Unidos, sobre medicina de precisão. Em oncologia, ela é utilizada para a identificação de subtipos moleculares ao diagnóstico, planejamento de tratamento e avaliação prognóstica. Então, eu vou trazer para vocês um caso de uma mulher de 37 anos, com 4 filhos, que abriu um quadro de uma lesão do sistema nervoso central, foi investigada e tinha uma neoplasia grande de pulmão. Veja aqui o tamanho da lesão dessa paciente. Foi identificada uma alteração alvo, então uma mutação de EGFR, um gene super importante no desenvolvimento do câncer de pulmão, que classificava como deleção de 19 nos clinical trials, uma das melhores respostas baseadas nisso, e que foi o que aconteceu em apenas 9 semanas com essa paciente. Veja a redução importantíssima que essa paciente teve dessa lesão, desaparecimento da lesão do sistema nervoso central, e ela está super bem, com alta qualidade de vida. Então, de uma lesão altamente agressiva, de uma paciente sintomática, nós temos uma lesão regredindo, porque nós acertamos uma molécula que era fundamental para o crescimento desse tumor. O EGFR é o protótipo da medicina de precisão em oncologia. Ele também acompanha todo o desenvolvimento de biologia molecular. A gente começou aqui com ele, ainda fazendo Sanger, identificando esse paciente mutado apenas com um picozinho aqui no Sanger, passamos por genotyping, passando por fragment analysis, mas rapidamente chegamos ao Next Generation Sequencing. Então, nós saímos de um picozinho para a capacidade de avaliar profundidade, proporção de frequência de alélica. E isso expandiu, o EGFR foi a primeira, mas isso expandiu de tal modo em câncer de pulmão, que hoje a maior parte dos pacientes possuem alguma alteração alvo, principalmente os pacientes não tabagistas. Então, EGFR nós temos 17%, nós temos MET 3%, HER2 2%, ROS1 2%, BRAF, RET, NTRK, PI3K e MET, e temos 31% para descobrir qual é a alteração molecular inicial. E o mais importante é que para todos esses a gente tem drogas em desenvolvimento ou já aprovadas para o uso desses pacientes, o que faz com que tenha uma modificação brutal no tratamento do paciente com câncer de pulmão nos últimos 10 anos. E o último a chegar, o NTRK, traz para a gente
uma visão do que vai ser o futuro da oncologia de precisão. Então, o NTRK é raro. Então, o estudo que levou à aprovação do NTRK mostrou os inibidores de mTOR como alvo terapêutico, conseguiram recrutar poucos pacientes, porque ele é raro. A gente estima 3 mil pacientes de todos os tumores durante o ano. E ele é comum em sistema nervoso central, saliva, tireoide, pulmão, pâncreas, colo, todos esses. Vejam aqui, então, que foi feito um estudo, publicado na New England em 2018, agrupando todos esses subtipos, e aqui a gente tem um forest plot, um waterfall plot, que 0 é o tamanho do tumor normalizado no começo, tudo que vem para cá negativo diminuiu, incluindo esses pacientes que tiveram 100% de regressão, ou seja, curaram da doença. Aqui nós temos 3 pacientes de pulmão, para ver como é bastante disperso, que tiveram 2 deles com resposta completa. E isso mostra para a gente que esses drivers que têm uma resposta tão brutal como a gente viu ali naquela paciente inicial, são importantes identificar, mas o EGFR nós não vamos encontrar outros como EGFR. A gente encontrou ele e o resto vai ser muito raro. A gente chama de longa cauda dos oncogênicos. O que quer dizer que nós, como oncologistas, nós como os oncologistas moleculares, teremos um papel bastante difícil, bastante trabalho para identificar esses genes e desenvolver drogas que cubram aqueles 31% de pacientes que a gente ainda não tem o driver para identificar. E isso tem tido impacto clínico? Sim, com certeza. Em oncologia, mais do que qualquer outra subespecialidade, a gente tem um número de aprovação de drogas crescente, e vejam aqui coloridinhos aqueles que têm biomarcadores, aqueles que a gente usa um sequenciamento, um copy number variation, alguma alteração para identificar. Vejam que a maior parte dos pacientes tem biomarcador associado. Quando vocês virem esses QR codes nos meus slides, desculpa não ter falado antes, vocês apontarem a câmera e vai levar para o link do paper que eu estou referindo. Então, hoje, isso é tão importante que a gente modificou o jeito de fazer a análise molecular dos pacientes. Clinicamente, a gente não fala mais como fazer NGS. Eu falo que eu vou fazer CGP, o Comprehensive Genomic Profiling, porque eu não quero ver apenas mutação. Eu quero ver copy number variation, eu quero ver fusão, quero ver expressão. E eu quero padronizar o processo de coleta e extração de FFPE ou outra origem do tumor, quero padronizar a geração de biblioteca para que eu capture todas as variações importantes, padronizar a análise para encontrar as alterações importantes para cada tipo de tumor e, muito importante, a gente às vezes esquece, mas talvez seja um dos passos mais importantes, ter um clinical report, um resultado do estudo molecular muito bem estabelecido, fácil compreensão para o clínico que está no ponto do final do tratamento, final que vai receber esse relatório e realizar o tratamento desse paciente. De tal modo que a gente pode ver ganhos, perdas, em mutações pontuais e até translocações de um modo sistematizado num único exame. Então a gente sai de um cenário que a gente fazia avaliação só EGFR, só Carras, só alguns pontos, e a gente passa por um cenário que eu tenho copy number variation, estabilidade microsatélite, assinatura genômica, heterogeneidade tumoral, TMB, várias alterações importantes para a decisão clínica. Por exemplo, agora com as assinaturas mutacionais. Aqui, para quem não sabe, a assinatura mutacional é uma classificação do tipo de mutação somática que permite classificar 96 possibilidades baseadas em 6 alterações da base anterior à mutação, 4 opções da base anterior, 4 da base posterior e 6 das tipos de mutações. Ah, mas está faltando algumas, é só o complementar. E isso permite eu identificar qual é o processo mutagênico por trás. Reparo de DNA, ApoBec, tabaco, UV, álcool, idade. E isso tem ganhado também importância, porque a gente sabe que as quimioterapias, as drogas-alvos, podem induzir a mutações. Isso permite com que a gente, na recorrência, identificar qual seria o melhor tratamento
o paciente nesse sentido. A gente tem um estudo, falando um pouco da pesquisa que a gente realiza aqui no programa. Nós temos um estudo grande, com 1.200 pacientes, que a gente está fazendo assinatura mutacional para avaliar impacto da ancestralidade, impacto clínico, impacto de subtipo molecular pareado com a RNA-seq, financiado pelo PRONON, iniciando nesse ano. Então, no final, quando a gente faz a avaliação ampla desse paciente, a gente tem uma melhor avaliação de mutação em DEL, Copy-Number Variation de função, melhor uso do material genômico, aumento das aprovações agnósticas e o que permite eu ter material para avaliar mutações que só vão ter nas próximas aprovações, de drogas que ainda estão em estudo, porque eu já tenho material completamente avaliado desse paciente. Por exemplo, na questão de imunoterapia. A gente tem, então, para quem não sabe, imunoterapia, o uso de checkpoint inhibitors, principalmente, que é o que levou o prêmio Nobel 2 anos atrás. Então, eu uso anticorpos monoclonais que bloqueiam CTLA-4, PDL1, bloqueiam partes importantes da resposta imunológica, do mecanismo de ataque à célula oncológica. E aqui o estudo clássico de 2009 de melanoma, que mostra que a gente conseguiu, ainda com CTLA-4, 20% dos pacientes estadio 4 vivos depois de 10 anos. Isso pode parecer pouco, mas há 10 anos atrás era impensável o paciente com melanoma estadio 4, 20% vivo depois de 10 anos. Isso criou, então, o conceito de longa cauda. Isso revolucionou, ganhou o Nobel, mas isso também abriu a caixa de Pandora de toxicidade. Então, o que abriu a nossa necessidade, que pediu para a gente começar a usar biomarcador para identificar quem era o paciente que respondia melhor à imunoterapia. Isso é uma revisão recente da Marina, minha aluna de doutorado, com o Eli, da Dana Farber, em que a gente avaliou as várias alterações genômicas que podem predizer a imunoterapia. Nenhuma delas tem aplicação clínica, exceto reparo de DNA, mas a gente sabe, então, que existe uma apresentação de antígeno para a célula T, para a célula apresentadora de antígeno, e para que isso seja reconhecido como não self, a gente tem que gerar um neoepitope. De onde vem esse neoepitope? Das mutações acumuladas por esse tumor. Por isso que a genômica é muito importante para a imunoterapia. Quais passos genômicos são importantes para biomarcador de imunoterapia? A assinatura de interferon, geração de neoepitopes que vão ser reconhecidos como não-self pela célula T, e também expressão desses inibidores de ação do sistema imune, PD1, PDL1, CTLA-4, são atualmente os principais eixos de estudo. E a gente tem alguns modelos que conseguem prever com razoável aplicação a resposta desses pacientes. Mas a gente aprendeu também que, como vocês estão vendo aqui, cada uma dessas bolinhas é um tipo tumoral, que isso varia bastante de tipo para subtipo tumoral. Então, nós temos, falando sobre estudos, nós temos um estudo chamado Clara Trial, que busca caracterizar a interação somático-germinativa dos pacientes tratados com imunoterapia para câncer renal. São 100 pacientes metastáticos com câncer renal, tratados aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que vão ser avaliados do ponto de vista clínico, operados e tratados com imunoterapia de ipilimumab, nivolumab, anti-PD1, anti-CTLA-4, por 2 anos. E durante esse processo vai ter biópsia para sequenciamento, coleta de urina e fezes para microbioma e material germinativo. Esse estudo prevê, então, a caracterização somática e germinativa através de whole exome sequencing, NIP array, metilação de EPEC, análise de expressão gênica por RNA-seq e microbioma em vários pontos de coleta desses pacientes, alinhado a single cell para 10 casos, para identificar de forma integrada quais são esses múltiplos mecanismos que levam à resistência primária e secundária do tumor. Então, em poucos minutos, eu quero mostrar para vocês a importância da medicina genômica no tratamento do paciente, diagnóstico e tratamento, e como nós temos vários estudos e aberturas em pesquisa para os próximos anos nessas áreas.
Nos próximos minutos eu vou mudar da terapêutica e de diagnóstico, como disse para vocês, e vou levar para a segunda parte da nossa conversa, sobre a suscetibilidade. Então, é possível a gente trazer a medicina de precisão, a medicina genômica, na prevenção? Então, a gente, nos últimos anos, sim, a gente tem cada vez mais caminhado para modelos que levem a isso, através de individualizar o risco. Então, de usar a variação genômica, os polimorfismos que diferem a gente, o 99% é igual, a gente tem 1% diferente, mas identificar o que esse 1% aumenta ou diminui o risco de uma pessoa, para poder pegar esses muito altos riscos aqui em vermelhos e tentar algum tratamento profilático ou aumentar o screening, como aqui nos high risks e não very high risks. E do contrário também, as pessoas que o risco é mínimo, eu vou descalonar o screening, posso pensar em fazer screenings menos agressivos. Então, em câncer de mama, eu posso fazer mamografia versus ressonância com menor intervalo, etc. Mas como? Como nós estamos fazendo isso? Através do que é chamado hoje de score poligênico, ou PRS, ou PRS, que é um estimador da suscetibilidade genética. Então, nos últimos 15 anos, a gente conhece mais ou menos 2.000 regiões germinativas para risco de câncer. Não são todas para todos os cânceres, são individualizadas, mas somando todos os cânceres, eles dão aproximadamente 2.000. Quando a gente faz uma somatória de todos os efeitos e começa a classificar para os pacientes, a gente consegue encontrar esse grupo de pacientes que tem o maior score poligênico, ou seja, maior agregador de suscetibilidade, que é também que são também os pacientes que têm maior chance de desenvolver câncer de mama. Isso permite, então, a gente ter então uma distribuição gaussiana e começar a separar, criar pontos de corte em que eu vou pegar e conseguir separar esses pacientes de muito alto risco e modificar o seu screening. Porque a gente sabe que o fenótipo oncológico é um componente genético e ambiental, e que o ambiental, inclusive, é maior do que o genético, se você olhar câncer como uma doença só, juntando todos os tipos e subtipos. Mas o genético é fixo, eu não consigo mudar. O ambiental é modificável. Então, se eu conseguir identificar as pessoas que têm maior componente genético fixo, eu vou trabalhar para diminuir o seu ambiental. Então, como estão os scores poligênicos hoje em câncer? Próstata, nós temos um bom score poligênico, obviamente que a gente não quer fazer um corte que inclua tantas pessoas assim, a gente quer cortar aqui, que eu quase não tenho os casos, as pessoas sem risco, e aqui eu tenho uma pequena fração das pessoas de muito alto risco. Mama, eu tenho um bom score poligênico. Colo retal e pulmão, eles não são tão bons, a gente não consegue discriminar, a gente ainda precisa fazer mais estudos para encontrar mais regiões e identificar as pessoas de alto risco. Mas em mama, onde eu consigo pegar, tem o score poligênico com 313 SNPs, que tem um alto porcentagem de suscetibilidade. Quando eu pego o 1% desses pacientes, eu tenho uma chance de 0,3, ou seja, 30% de desenvolver câncer de mama durante a vida. Ou seja, é basicamente o efeito de uma mutação monogênica, como BRCA, ATM e outras, PALB2. Então, mas agora eu não estou falando de famílias como BRCA, essas alterações raras familiares. Aqui eu estou falando de 1% da população inteira. E, de novo, para a gente reforçar isso, para esses muito 1%, eu vou pensar em estratégias mais invasivas, em mastectomia, forectomia, como eu faço para essas famílias. Então, por que a gente não está aplicando isso ainda? Porque nós temos um problema, claro que existem validações em todo o mundo, em andamento nesse momento, mas nós temos um problema contra a população de origem. A gente aplica um score poligênico que foi criado na população europeia. Na população europeia, a gente tem um valor preditivo bastante alto. Quando a gente aplica esse para a ameríndia, asiática ou africana, veja que a acurácia cai significativamente. Existem alguns grupos que hoje argumentam que a gente tem um tamanho amostral suficiente para corrigir por componentes principais, PCA análises, mas infelizmente não é a minha visão. Eu não acredito que a gente controla tudo isso. Existem estudos bem recentes no ano passado mostrando que nós não conseguimos ainda refinar, nós temos que usar uma outra estratégia, porque nós temos diferenças de frequência alélica, diferenças de desequilíbrio de ligação e temos diferenças ambientais
que podem influenciar essa suscetibilidade. Aqui nós temos, por exemplo, e tem essa questão que nós temos aqui 3.000 amostras de Ribeirão Preto, que nós fizemos SNP Array, avaliamos as ancestralidades dessas amostras, e vejam, nós temos aqui classificado uma população de ancestralidade europeia, mas vejam que aqui eu tenho pessoas de alta porcentagem de haplótipos europeus, e aqui eu tenho pessoas de 1/3. E, na verdade, não dá para usar todos eles simultaneamente na mesma categoria. Nós precisamos subestratificar e fazer a classificação de ancestralidade pelo haplótipo local, e não em larga escala. Por isso a gente tem o estudo código, que é um estudo Pronom, que está recrutando 15.000 pessoas nos núcleos de saúde da família da nossa instituição, coletando através de um banco de dados central TSLE, revisão de prontuário eletrônico com inteligência artificial, coletando amostra para genotipar e refazer os scores poligênicos, criar os scores poligênicos da população brasileira, baseado no que já existe, mas validando o que existe. Esse é um projeto que está em andamento. Esse é o site, se vocês tiverem mais interesse, aqui está o QR Code para o projeto. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês nesses minutos. Em suma, a oncologia de precisão hoje está muito bem estabelecida no tratamento, caminha em passos largos para estratificação de risco na medicina de prevenção, e isso tem um impacto não só clínico, mas também muito importante na pesquisa. Muito obrigado, fico à disposição para qualquer dúvida.